Sejam bem-vindos de volta, amigos tricolores. Bora iniciar essa semana com as notícias do nosso tricolor. Os conselheiros do São Paulo votarão nesta segunda-feira, pela segunda vez em menos de um ano, uma proposta de alteração no Estatuto do Clube para permitir que os presidentes da diretoria e do Conselho Deliberativo tenham direito a tentar uma reeleição. A medida já fez parte de um pacote de alterações proposto no fim de 2021, que passou pelo Conselho, mas foi barrado em janeiro em Assembleia de Sócios. Daquela vez, o projeto era de reforma mais ampla do Estatuto e incluía outras mudanças relevantes, como uma diminuição do número de conselheiros e a ampliação do mandato destes de 3 para 6 anos. Nada foi aprovado. Agora, pouco mais de um ano antes da próxima eleição no clube, a estratégia é diferente. Apenas a proposta de reeleição está em pauta, nada mais. O entendimento entre os que apoiam a ideia é de que a medida, que teria aceitação no clube, foi prejudicada em janeiro por mudanças com maior rejeição. A expectativa é de que a alteração que permite a reeleição seja aprovada com folga no Conselho. Ela foi apresentada por um grupo de 98 conselheiros e precisa de maioria simples entre os 260 conselheiros para avançar. Superada essa fase, ela ainda deverá ser votada pelos sócios. A reeleição conta com o apoio do atual presidente do clube, Júlio Casares, que dessa vez tem sido mais claro do que há um ano, quando tentou se manter mais distante da decisão do Conselho. Ao GE, na semana passada, Casares defendeu a alteração e indicou que pretende se candidatar novamente se isso for permitido. Ele disse o seguinte: "O direito de reeleição é você ser avaliado. Acho que a reeleição, nesse sentido, precisa estabelecer um período mais longo para que você consiga criar pontes de reconstrução, que é o que o São Paulo está fazendo." Entre torcedores, há grupos insatisfeitos. Alguns planejam ir ao Morumbi nesta noite para protestar. Lideranças da equipe torcida organizada do São Paulo também patrocinam o abaixo-assinado em que pedem o fim dos conselheiros vitalícios e admitem a reeleição, mas cobram que as eleições sejam diretas. Hoje os sócios votam em chapas para a formação do conselho, mas são os conselheiros que elegem o presidente do clube. Espera-se que o resultado da votação da proposta no conselho seja conhecido ainda na noite desta segunda-feira. A reunião deve acontecer por volta das 18h30. O São Paulo monitora a situação de Nátio Fernandes do Atlético Mineiro para 2023. O argentino foi reserva em 5 dos 8 jogos do Galo sob o comando do técnico Cuca, e o tricolor passou a buscar informações sobre a possibilidade de uma investida para a próxima temporada diante da situação. Na vitória do Atlético Mineiro por 2-0 sobre o Atlético Goianiense ontem, dia 4, Nátio foi reserva. O Atlético Mineiro fez alto investimento para tirar Nátio do River Plate em um contrato válido até o fim de 2023, com salários altos, o que dificulta uma eventual transferência. A diretoria do Galo adota a postura de que nenhum jogador é inegociável, mas tentaria recuperar parte considerável do valor de compra, ou seja, qualquer tipo de tentativa do São Paulo passaria necessariamente por uma negociação entre os clubes. No São Paulo, o clube tem bastidor agitado por causa da reunião do conselho de hoje. O blog do Perrone ouviu argumentos a favor e contra da medida que beneficiaria Júlio Casares, inicialmente eleito para um mandato único de 3 anos. Aos 32 anos, Nátio Fernandes está na segunda temporada pelo Galo. Ele soma 8 gols e 10 assistências em 45 jogos neste ano. Em 2021, quando o Galo conquistou o Mineiro, o Brasileirão e a Copa do Brasil, ele fez 10 gols e deu 11 assistências em 52 partidas. E aí, amigo tricolor, gostaria de ver Nátio Fernandes no São Paulo? Rogério Ceni analisou o empate do São Paulo contra o Cuiabá por 1-1 na noite de domingo na Arena Pantanal pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na avaliação do treinador, a lição que o tricolor tirou da partida pelo Brasileirão foi o poder de reação após sair atrás no placar, algo que Ceni pretende usar para o confronto contra o Atlético Goianiense na quinta-feira pela Sul-Americana. A mudança no intervalo, quando Ceni tirou Ferrarese e colocou Rafinha na zaga, com Igor Vinícius na lateral direita, teve a intenção de minimizar as bolas em velocidade do Cuiabá. Segundo o treinador, Rafinha teve boa atuação como zagueiro na segunda etapa, ainda mais após a expulsão de Wellington.
Ceni opinou sobre os gritos dos torcedores antes do apito final em alusão ao jogo da próxima quinta-feira. Além disso, explicou a discussão que teve com o torcedor na chegada a Cuiabá, que foi bastante comentado nos últimos dias. O treinador disse o seguinte: quinta-feira é de cobrança. Tenho certeza que eles estarão presentes e vamos fazer nosso máximo com respeito ao adversário. Um único torcedor estava bem na frente, bem perto do ônibus. Sempre sou o último a descer. Esse torcedor chegou a ofender todos os jogadores. Quando estou descendo do ônibus, ele olha para minha cara e me xinga. Uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é você ofender. É baixo nível, mas foi um único torcedor. Se quer falar algo para mim, vamos lá dentro e você conversa comigo. Foi o que disse Ceni. Analisando também o que pensa o torcedor, separei aqui um comentário do canal para compartilhar com vocês. Bruno Balduino escreveu o seguinte: você chamou o torcedor para ir no campo para falar com você. Na verdade, você queria oprimir o torcedor porque você tem todo o amparato do clube, já o torcedor não tem. Muito fácil você dizer para o torcedor ir de canto falar com você com seguranças ao seu lado. Chega a ser bizarro isso. O empate contra o Cuiabá fez o São Paulo perder uma posição e agora ocupar a 14ª colocação com 30 pontos. Nos últimos 5 jogos, foram 3 derrotas, um empate e apenas uma vitória. Na próxima rodada, o tricolor enfrenta o Corinthians no domingo às 16 horas de Brasília, no Morumbi. O próximo compromisso do tricolor é na quinta-feira, às 21h30 de Brasília, contra o Atlético Goianiense no Morumbi pelo segundo e decisivo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. O São Paulo está em desvantagem após perder o jogo de ida em Goiânia por 3-1. Precisará vencer em casa por pelo menos 3 gols de diferença para avançar à final. Se vencer por 2 gols, a decisão será nos pênaltis. No último domingo, as equipes sub-11 e sub-13 do São Paulo jogaram pela rodada do Campeonato Paulista. Os garotos foram em Embu das Artes, cidade vizinha a Cotia, para enfrentar o SC Brasil e somaram mais 2 vitórias para a base são paulina, 5-0 do sub-11 e 1-0 do sub-13. Na próxima rodada, os 2 times vão novamente a Embu, mas agora para encarar o Referência FC. Os jogos acontecem no domingo, dia 11, às 9 horas o sub-11 e 10h30 o sub-13, no estádio Hermínio Expósito. No momento da gravação desse vídeo, o time sub-20 do São Paulo está enfrentando a Ponte Preta. O jogo teve início às 15 horas no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira, pela 3ª rodada da 3ª fase do Campeonato Paulista. A partida está sendo transmitida pela Eleven Sports. Pelo segundo jogo amistoso de setembro da seleção feminina brasileira, o Brasil venceu a África do Sul por 6-0 nesta segunda-feira. E hoje ainda teremos o basquete tricolor, que se despede da primeira fase do Campeonato Paulista, contra o Corinthians às 20 horas. O majestoso, que o São Paulo ainda não perdeu, terá transmissão da GCS TV. O São Paulo vem de vitória por 90-81 sobre o Pinheiros, em partida ocorrida no último sábado no ginásio do Morumbi. No Campeonato Paulista, o tricolor tem 7 vitórias e 2 derrotas. Gratidão a todos que assistiram o vídeo até o final. Muito obrigada pelo carinho diário aqui no canal. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!